Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais informações sobre geometria espacial. Hoje nós vamos comparar dois sólidos. Então vamos fazer a razão de comparação entre dois sólidos que são semelhantes. O que são isso então? Então aqui ó, eu desenhei dois cones, podiam ser dois sólidos quaisquer, mas eu vou fazer com um cone, tá? Então olha só, se eu estou falando em semelhança, eu estou falando isso aqui ó. Vou traçar a altura desse cone maior, chamar ela de Hzão. Vou traçar a altura desse cone menor, chamar ela de Hzinho, ok? Beleza? Aí agora, vou fazer as mesmas coisas aqui na base, ó. Aqui eu tenho o raio da minha base, vou chamar ela de Rão. Aqui eu tenho o raio da minha base do cone menor, vou chamar ela de Rinho. E aqui, né, por sua vez, completando, eu tenho a geratriz desse cone e aqui eu tenho a geratriz desse cone. Então, se eles são semelhantes, todos os elementos deles seguem uma razão de proporção. Como esses elementos só são comprimentos, então, normalmente a gente fala que Hzão comparado com Hzinho tem que ter a mesma razão de Rão comparado com Rinho, que tem que ter, por sua vez, a mesma razão de G, da geratriz, com a geratriz do cone menor. Essa razão, normalmente, a gente chama de K. Ok. Para a área, você já viu que a comparação entre as áreas das figuras vai dar K ao quadrado. E o volume das figuras? Bom, vamos escrever as fórmulas. O volume do cone maior, eu vou chamar de Vm maior, ó. Vm, tá? É área da base vezes a altura dividido por 3. E o volume do cone menor, eu vou chamar de M menorzinho, é a área da base vezes a alturinha dividido por 3 também. Aqui a minha altura é Hzão, tá? Senão, se eu usar a mesma letra, eu vou chegar numa mesma expressão, não é a ideia, né? E agora eu vou comparar, então, esses dois volumes. Vou fazer o volume do maior comparado com o volume do menor, ok? Então, vamos lá. Área da base. A base é uma circunferência, então é πr². Então, é π Rão ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E a de baixo vai ser π Rinho ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ok? Vamos ver. O que eu já posso sair cancelando aqui, ó? Eu tenho uma divisão entre frações, então eu vou multiplicar os extremos com os dos meios. Os extremos vão em cima e os dos meios vão embaixo. Então, esse 3 vai ficar em cima, embaixo, e esse 3 vai ficar em cima. Então, já vou cancelar esse 3 com esse 3. Esse π vai ficar um embaixo e um em cima. Vou cancelar o π com o outro π. Ok? Então, vai sobrar que esse daqui vai multiplicar o 1 que sobrou aqui embaixo. Então, vai ficar Rão ao quadrado vezes H. Dividido por esse daqui, que vai multiplicar um outro 1 aqui em cima. Rinho ao quadrado vezes Hzinho. Ok. Quem é quem aí agora? Bom, Rão ao quadrado e Rinho ao quadrado, eu posso escrever da seguinte forma. Rinho sobre Rão ao quadrado vezes Hzão sobre Hzinho. Olha lá. Separei agora e coloquei o quadrado na evidência aqui, né? Já que os dois têm o expoente. Mas quem é Rão sobre Rinho? Rão sobre Rinho, eu chamei de K. Então, isso daqui eu posso trocar por K. Como está tudo ao quadrado, o K vai ficar ao quadrado. Esse daqui também é K. Então, Hzão sobre Hzinho também vou trocar por K. Então, eu tenho que é K ao quadrado vezes K. Isso é K ao cubo. Dessa forma, o volume do maior comparado com o volume do menor é K ao cubo. Ou seja, o que a gente pode falar disso? Que a razão ela se mantém,
mas elevada ao cubo. Então, duas figuras semelhantes têm razão K. Duas figuras com áreas semelhantes têm razão K². E duas figuras com volumes semelhantes têm razão K ao cubo. No primeiro exercício dessa aula, a gente vai ter o seguinte. Um cilindro equilátero possui volume de 128 π litros. Um cone de revolução tem o raio da base de medida igual ao raio da base do cilindro. O cone será equilátero se sua geratriz medir. Então, a gente tem algumas informações aí. Primeiro, ele falou de um cilindro equilátero. Vamos lá. Um cilindro equilátero é aquele que tem a sua altura igual ao seu diâmetro, tá? Isso daí. Então, se você fizer um corte meridional, ou seja, ó, vou estar cortando ele aqui assim, ó, aqui em cima. Fatiei ele no meio ou em alguma no meio, bem exatamente no diâmetro. Eu vou ter um quadrado aqui de frente, ó, exatamente um quadrado. A altura dele, né? A altura e o diâmetro são iguais, ó. Então eu vou ver um quadrado se eu fizer um corte nele meridional aí, né? Uma seção meridiana, eu posso falar. Ok, e aí ele fala que o volume desse cilindro é essa informação, que o cone vai ser equilátero se a geratriz for tal. Cone equilátero significa o quê? Que a geratriz, olha lá, é igual ao diâmetro da base. Também, tá vendo? Então, a nossa geratriz aqui, ó, a geratriz é igual ao diâmetro da base. O diâmetro, aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho o diâmetro. Tá vendo? Então, a geratriz vai ser igual ao diâmetro. E aqui eu vejo um triângulo equilátero daí. Faz mais sentido usar esse termo, né? A gente vai ver diretamente o triângulo equilátero, tá? Porque aqui é geratriz e aqui também seria geratriz. Bom, vamos ver então quanto que vai medir essa geratriz. A informação que ele deu é o volume é 128 π litros. Então, vamos partir disso. Então, o volume do cilindro é igual a πr² vezes h, né? Área da base vezes altura. O volume do cilindro, 128 π, é igual a π vezes r². E agora, observe, quem é a nossa altura? Se a altura é igual ao diâmetro, o diâmetro não é 2 r's, 2 raios? Então, a nossa altura também é 2 raios. Então, aqui eu vou trocar por 2 r's. E agora, cancelando o π desse lado com esse, eu vou ficar só em função de r. 128 é igual a 2r ao cubo. Passa o 2 dividindo, r ao cubo é igual a 128 dividido por 2. Isso daqui vai dar 64. R ao cubo é igual a 64. Isso significa que, tirando a raiz cúbica de r, tirando a raiz cúbica de 64, cancela raiz com cubo, eu vou ter que o r é igual a 4. 4, que unidade, hein? Analise bem. Se eu estou em litros, 1:1 na unidade de medida é o seguinte, tá? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Ok? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. A unidade que eu estou usando é litros. A unidade de comprimento que eu consigo relacionar é decímetros, é 1:1. Então, 1 litro, 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho 4 decímetros aqui, ok? Beleza, se eu tenho 4 decímetros de raio, eu tenho que o diâmetro aqui tem que ser quanto? Tem que ser o dobro. Então, o diâmetro tem que ser o dobro aqui também, que por sua vez vai ser a geratriz aqui. Então, o diâmetro
que é 2Rs, é igual a 2 vezes 4, 8 decímetros. Que, por sua vez, a geratriz também tem que ser, porque ela tem que ser igual ao diâmetro, 8 decímetros. E isso aí a gente encontra na alternativa E. Ok? Exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Um desodorante é vendido em duas embalagens de tamanhos diferentes, porém de formatos matematicamente semelhantes. A figura indica algumas de suas medidas dessa embalagem. Se a capacidade do volume da maior é de 100 ml, a capacidade do volume da menor é de... Então, aqui eu tenho um esboço das duas figuras que eu tinha anteriormente. Ó. Não vai dar risada aos meus desodorantes, faz favor. Ok? Aí eu tenho aqui que o volume do maior, chamar esse aqui de volume em mão, é de 100 ml. Que eu já marquei aqui, ó, o volume da maior. E eles são matematicamente semelhantes, ou seja, tudo está na mesma proporção. Se eu comparar a altura desse com a altura desse, vai dar uma razão. Tem que ser a mesma da largura com a largura. Então, vamos descobrir qual é essa razão primeiro. Então, se a largura e a altura têm a mesma proporção, vamos comparar as larguras aqui, então. Vou comparar a largura do maior, ok? Com a largura do menor. Olha lá. Então, eu tenho 50 sobre 40. Isso daqui, cortando os zeros, é 5 sobre 4. Esse daqui é quem? Esse é meu K. É a minha razão de proporção, minha razão de semelhança. Se eu tenho o K, eu tenho o K ao cubo, que é a razão dos volumes. Se eu sei o volume de um e sei a proporção entre os volumes, eu consigo achar o volume do menor aqui, ó. Volume do menor. Eu consigo achar esse volume. Então, eu sei que o K ao cubo vai ser 5 elevado a 4 ao cubo. Não é? E isso daqui é o volume do maior comparado com o volume do menor. Por que eu tenho que seguir essa ordem? Porque, ó, na hora que eu fiz a proporção aqui, eu coloquei a informação do maior em cima e a do menor embaixo. Se eu invertesse aqui, aqui também teria que estar invertido e essa razão estaria invertida também. Tá? Então, a gente tem a seguinte situação. A gente tem isso daqui e a gente tem isso daqui. E esse volume eu sei, eu só vou ficar com esse. Então, aqui eu tenho 5 ao cubo, 125. Aqui embaixo eu tenho 4 ao cubo, é 64. O volume do maior é 100. O volume do menor é o que eu quero descobrir. Olha lá, fiquei só com uma incógnita. Consigo descobrir esse volume. Vamos então agora, multiplicação em cruz. Volume do menor é 60 vezes 100, 64 vezes 100, adicionar 2 zeros, dividido por 125. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar em 51,2 ml. A informação no exercício já está em ml, então não preciso fazer nenhuma transformação. A gente encontra isso na alternativa E. O exercício 3 traz a seguinte informação. Um reservatório de água tem o formato de um cone circular reto. O diâmetro de sua base, que está apoiada no chão horizontal, é de 8 metros. Sua altura é igual a 12 metros. A partir de um instante em que o reservatório está completamente vazio, inicia-se seu enchimento com a água, a uma vazão constante de 500 litros por minuto. O tempo gasto para que o nível de água atinja metade da altura do reservatório é de aproximadamente... Então, olha só, eu tenho a informação do tempo de vazão e tenho a informação dos tamanhos aí. Eu sei a altura toda do meu cone e eu sei o diâmetro do meu cone. Se eu sei o diâmetro, eu sei o raio. O raio aqui é 4. Já vou colocar aqui no nosso desenho.
Beleza. E aí eu vou encher de água até metade da altura. Então, até aqui eu tenho 6 metros, é a informação que ele deu. Fazendo um corte, né? Aqui, olha só, o raio, a altura total. E até aqui, então, vamos dizer, eu tenho água, até a altura de 6 metros. Ou seja, essa parte aqui está vazia. Ele quer saber quanto tempo vai levar para encher esse reservatório. Então, eu tenho que saber quanta água tem aqui dentro. Então, eu preciso achar o volume disso. Então, eu preciso achar o volume do tronco do cone. Como que eu vou fazer para achar esse volume? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o cone inteiro, que eu vou chamar de V1, tá? Então, o cone maior, o cone todo, o cone inteiro, tá? E o V2 é o cone menor. Por quê? Eu vou pegar o volume do cone inteiro e tirar a ponta dele, tá? Então, isso aqui vai ser o cone menor, que é a pontinha dele aqui, ok? Então, vamos para as informações. Bom, eu tenho a altura e tenho o raio, consigo achar o volume desse cone total. Então, o volume do meu cone 1 vai ser πr² vezes h dividido por 3. A área da base vezes a altura dividido por 3. Isso daqui vai ser, então, 4² vezes o π, vezes a altura é 12, dividida por 3. Aqui já dá para fazer um cancelamento, vai ficar 3 aqui, vai ficar mais um 4. Eu vou ter, então, 4 vezes 4 vezes 4, 64. 64 π. Ele falou para usar o π, eu vou deixar para usar o π só no final, tá? Então, aqui eu tenho 64 πs. Eu estou em metros, então aqui eu tenho metros cúbicos, ok? Beleza. Agora, preciso descobrir o meu cone menor. Observe aqui, então, que eu vou ter que fazer uma proporção para descobrir quem são as informações desse cone. E não é difícil, porque é o seguinte, se até aqui é metade, então aqui também é metade, ó. Então aqui ficou 6 para cima, então a altura desse cone menor é 6. Ficou metade para cima também. Então eu tenho dois triângulos aqui, ó. O triângulo maior e o triangulinho menor aqui. Sendo que tudo aqui é 12 e aqui é 6. O raio aqui é 4. Quanto vai ser o raio da menor aqui, ó? Vou chamar R', já que eu já usei R ali. Bom, esse R', se daqui está 12 para 6, esses dois triângulos são semelhantes, não são? Ângulo reto, ângulo igual aqui, ó, mesmo ângulo aqui, semelhança. Então, daqui para cá dividiu por 2, daqui para cá dividiu por 2. Significa que o R' desse cone é metade, é 2 metros. Ok? Então, aqui a gente tem a informação de 2 metros. Sei a altura e sei o raio. Consigo achar o volume do cone 2. Então, o volume do 2 é dado pela expressão πr², esse R aqui, vezes Hzinho, vou chamar de H' também, dividido por 3. Ok? Vai ficar, então, o 2 ao quadrado, que é o raio, vezes o π, vezes a altura, que é 6, dividido por 3. Simplificando, a gente vai ter um 2 aqui. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 8 π metros cúbicos. Essa daqui é a informação do volume do cone menor. Como então vai ficar a parte de baixo, que é o tronco do cone? Então, o volume do tronco é igual ao cone inteiro, que eu chamei de V1, tirando o cone menor, tirando o V2. Isso daqui, então, é 64 π menos 8 π. Isso daqui vai nos dar 56 π metros cúbicos. É essa a informação que a gente tem. Então, é esse volume que a gente vai ter que encher.
64 pis metros cúbicos. Bom, então se a gente já sabe que é esse volume, agora a gente vai fazer as transformações. Porque é o seguinte, ele falou que a vazão é 500 litros por minuto. A gente está em metros cúbicos. Qual que é a relação? Litros e metros cúbicos. Lembre, 1 metro cúbico, pense numa caixa d'água de 1 por 1 por 1. Para encher ela, você precisa de 1000 litros, ok? Então aqui, fazendo todas as transformações, o volume do tronco vai ser igual a 56 vezes o π, que é 3,14, e o 1000 para transformar para litros, porque é 1 para 1000. Aí eu vou virar isso em litros. Fazendo todas as continhas e ajeitando isso daqui, usando potência de 10, eu vou deixar da seguinte forma. 176 vezes 10 elevado a 3, o 1000, tá? Litros é o tronco que eu quero. Então, vamos usar nossa vazão agora. Vamos fazer uma regrinha de 3. 500 litros vazam durante 1 minuto. Olha lá. Eu não quero 500 litros, eu quero 176 vezes 10 a terceira litros, vão ser X minutos. Então agora, estou fazendo a regrinha de 3 definitiva para a gente encontrar quanto que vai ser. Multiplicando isso aqui em cruz, a gente vai ficar o seguinte. X é igual a 176 vezes 10 a terceira dividida por 500. Tá bom? Aí então, 500 aqui, ó, você consegue cortar 2 zeros com 1 aqui, vai ficar só o 10, né? Então você vai ficar com a conta. Na verdade, você tem 10 a segunda aqui, cortei com 10 a segunda, ficou 10 a primeira. E aí você vai ter, então, 1760 dividido por 5. Isso daqui dá 352 minutos. 352 minutos, transformando esse tempo para horas, vão ser 5 horas e 52 minutos. Isso daí a gente encontra na letra C. Lembre que é aproximadamente, tá? A gente tem 5 horas e 50 na letra C. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.